Paz do Senhor, amados professores, sejam todos bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese. Hoje o momento pedagógico da classe de adultos e comigo, a professora Raíssa. Raíssa, paz do Senhor. A paz do Senhor, professora Manuela, a paz do Senhor a todos os ouvintes desse podcast. Então, queridos, estamos aqui com vocês para mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de trazermos algumas orientações, algumas sugestões para vocês estarem considerando durante o momento de estudo, de planejamento da aula. E hoje, o nosso foco estará na lição de número 9, que tem por título Jacó e Esaú, irmãos em conflito. É interessante, né, essa lição vai falar de uma história, né, um contexto em que nós já conhecemos, né, e diversas formas, né, as pessoas em um dado momento já pregaram a respeito, né, já ouvimos bastante, mas é interessante a maneira como o comentarista da lição, né, ele traz aqui para a gente essa perspectiva em olhar, inclusive na lição passada, na lição de número 8, né, que falava sobre Jacó, Isaac, desculpa, ser o herdeiro da promessa, né, ali, e Deus vai usando, fazendo, reafirmando a promessa com ele e tudo. Então, eu acredito que esse conflito, a oportunidade que ele traz aqui, não poderia deixar de falar sobre esse ponto da história, né? Entre Jacó e Esaú. Então, é justamente uma oportunidade que o pastor Elinaldo, ele traz para a gente numa perspectiva em que ele vai com alguns objetivos, né? Raíssa, quais são os objetivos que o pastor traz aqui para a gente refletir e meditar nessa lição? Bem, Manuela, os objetivos da lição 9, o primeiro é enfatizar que o nascimento de Esaú e Jacó foi resposta das orações de Isaac. O segundo ponto é mostrar que Esaú fez pouco de sua primogenitura e a vendeu. E o terceiro ponto é expor que Rebeca induziu Jacó ao pecado. Então, com base nesses objetivos, a gente vai trazer para vocês justamente aqui um panorama geral em relação às estratégias, né? A parte mais pedagógica mesmo. E iniciando pela palavra-chave, né? Conflitos, eu acho que se a gente começasse a aula, né, Raíssa, perguntando: quem aqui nunca teve um conflito com seu irmão? De sangue, por favor, levante a mão, né? Porque, né, diante dessa natureza pecaminosa, a todo momento, e principalmente desde a infância, né, a gente vai vivendo esses conflitos naturalmente, pelo ego, né? A criança, inclusive, ela vai passar por algumas fases, alguns estágios, em que justamente a mãe ali, né, vai ensinando a ter esse olhar, a pedir desculpa, a pedir por favor. Então, tudo isso é ensinado, mas ali na família, pela proximidade e outras questões, né? A gente acaba tratando tudo com muita naturalidade, né? E aí vem justamente surgindo, por vezes, os conflitos. Não só isso, por outras razões, né? As características de um, as características do outro, até em relação ao jeito de ser, de falar, enfim, isso também gera, né? E aqui é interessante porque os pais, nesse contexto, né? Cada um tinha um filho preferido. Então, em outras lições, inclusive, eu lembro muito bem que já abordamos essa temática, né, numa lição que falava sobre o contexto da família, né, e a preferência dos pais. Então, quando nós pensamos nesse aspecto, há também, né, mais ênfase nisso e que pode justamente gerar ainda mais conflitos, né? Então, pensando nisso, você trabalhar aí a palavra conflito, não só o conceito, mas
dentro mesmo, né? Se nós, com o sangue, temos alguns conflitos, e com aqueles que estão mais distantes, né? E com aqueles que são, entre aspas, os nossos inimigos, né? Aqueles que nos tiram a paciência do sério. Então, como nós tínhamos vivido esse conflito de uma forma cristã. É esse, para mim, né? É esse olhar, é essa perspectiva, tá? Raíssa, Bem, Manuela, essa lição tem uma temática maravilhosa, né? Porque nós vamos aprender lições valiosas sobre o favoritismo, que é justamente o que você falou, é um perigo, né? E nessa história e em algumas outras da Bíblia, nós enxergamos esse favoritismo vindo não de uma forma positiva, mas, digamos assim, trazendo problemas para o seio da família. Também ali nós vamos, nessa lição 9 estudar sobre as consequências do engano, porque tudo que a gente faz vai ter uma consequência. E a importância do perdão. Então, podemos reduzir ou resumir, reduzir no a palavra procurada, podemos resumir essa lição na questão do favoritismo, na questão do engano e a consequência dele, e finalizando com o perdão. Você pode fazer uma dinâmica com os seus alunos e você pode chamar ela de o peso das escolhas. Você entrega uma folhinha, um quadradinho de papel pequeno e se eles não tiverem o hábito de andar com as canetas e lápis, eu sempre peço assim, tragam um lápis, tragam caneta, anotem na sua revista, sublinhem, marquem a sua Bíblia, para que eles se engatem numa escola, né, ali participando, de forma ativa. Mas se a sua sala não tem este hábito, você pode ter canetas extras para esse momento você fornecer àqueles que não têm. E você pode fazer uma pergunta e pede assim para eles escreverem nesse pedacinho de papel. Deixa eu ver aqui que eu perdi. É, uma situação em que o favoritismo, a preferência ou o engano causaram divisão em sua família ou em um ambiente de trabalho. Eles não vão escrever a briga toda, a situação toda, mas uma palavra-chave que mentalmente eles identifiquem. Ah, briga por causa. Não precisa dizer, porque às vezes um olha para o papel do outro, mas que eles reflitam sobre aquela situação em que o favoritismo, uma preferência, né, exagerada e o engano, alguém engana, usa de artifícios para digamos assim, subornar alguém, corromper alguém, pegar aquilo que é do outro. Se você passou por alguma situação, comenta com a sua sala. Se você passou por alguma situação, coloca aí nesse papel uma palavra-chave que você consegue identificar. Se você foi o causador disso, como você poderia ter agido de forma diferente? Mas se você foi aquele que sofreu isso, como você esperava que o outro reagisse? Ali você pode fazer um diálogo, uma conversa rápida com a sala. Se alguém tiver coragem de expor algum desses casos e situações, você pode utilizar, né, como, digamos assim, como um meio para expor melhor essa situação e até mesmo ouvir da boca deles como deveria ser feito, a ação correta que deveria ter sido tomada, se eles erraram, se hoje ainda estão aprenderam com aquele erro, se não fariam mais isso, se eles sofreram o dano, se eles agem da mesma forma que um dia alguém agiu com eles. Porque às vezes a gente sofre o dano e esquece lá na frente, a gente replica em cima de alguém. Se você foi aquele filho que não favorece, às vezes a gente acha estranho, mas infelizmente existem famílias disfuncionais em que isso vem trazer problemas, né? Não só, digamos assim, emocional, mas envolve até o espiritual das pessoas. Então, se você sofreu aquilo, você está replicando essa forma na sua família, para com seus filhos, no ambiente do seu trabalho, então vai ser um momento de conversa muito boa e de crescimento. Você não perca essa oportunidade de ouvir o seu aluno, de conhecer o seu aluno, de pegar uma história real e expor na sala, desde que autorizado,
para que aquilo venha ficar de fato na mente. Às vezes a gente vai, eu tenho que dar a lição, eu tenho que dar os 3 pontos, a minha obrigação é passar o conteúdo, mas desta forma nós também passamos o conteúdo e eu acredito até de uma forma muito mais duradoura. Então, não perca essa oportunidade. Veja também esses pontos que eu acho que basicamente vai influenciar muito digamos assim, o caminhar dessa lição. Veja, fale com eles sobre o favoritismo dos pais, né? Lembre que Isaac preferia a Esaú e Rebeca preferia Jacó e mostre como essa divisão gerou um ambiente de manipulação e inimizade. Então, isso não é saudável. Também fale sobre a primogenitura, discuta como Esaú despreza, né, a sua bênção e simplesmente ele troca a sua primogenitura por um prato de comida. E aí você pode até fazer uma ponte com os seus alunos e dizer como hoje nós podemos estar trocando valores eternos por satisfações momentâneas. Imagine bem, a gente critica ele, mas e hoje? Será que a gente não tem incorrido no mesmo erro, né? Caído no mesmo engano? Pode falar também sobre o engano. Você lá pode, durante a semana, dar como lição para a sua sala. Lê Gênesis 27. Se você tem um grupo do WhatsApp, coloca também o grupo para funcionar. Em Gênesis 27 vai falar justamente sobre essa parte do engano. Rebeca escuta o pai falar com Esaú, corre, fala para Jacó, olha, vai lá, pega os bezerros, né? E eu preparo, porque enquanto o outro ia caçar, você vai sair na frente e vai receber a bênção. E fale também, não esqueça, do final, porque fecha com chave de ouro, que é justamente a reconciliação e a graça. Destaque, né, o reencontro dos irmãos, que aconteceu lá em Gênesis capítulo 33, o perdão de Esaú e a mudança de caráter de Jacó. Então, basicamente é isso, Manuela. Espero ter ajudado com os professores. Amém, com certeza. Né, Raíssa Ajudado com traz os aqui, professores. Raíssa traz aqui alguns pontos, né, que permeiam toda a lição. Então, favoritismo familiar, a inveja, a impulsividade, o engano, né? E dentre essas, eu quero chamar aqui a atenção. Você pode iniciar, inclusive, a aula trazendo algo assim, né? Uma sugestão só. Então, você leva um confeito, um chocolate, qualquer coisa assim, bem simples, e você leva uma caixa assim, bem grande, enorme. Não precisa ter nada dentro, irmão, mas leva a caixa, né? E a ideia é, aí você vai perguntar às irmãs. Você pode levar até uma caixinha de bis, né? Bis é simples. Então, pode levar até uma caixinha de bis e dizer, mães, eu tenho dois presentes para vocês hoje aqui. Qual é que vocês querem? O bis ou esse que está dentro da caixa? A caixa grande, né? E aí é esperar o que que elas vão dizer. É, a ideia, né, o consenso é que elas escolham a maior caixa, né? Claro. Porque elas não estão vendo, mas elas acham que tem algo maior, mais grandioso, né? Então, é só para. E aí traz, né? Qual vocês escolheriam agora? E aí, dentro disso, é fazer essa relação, né? Que, olha Assim, aí, né, Raíssa, olha, você chega assim, né, com uma embalagem bonita dessa, uma é bem sacolinha. bonita, exatamente. E aí você vai fazer essa relação em que, veja, às vezes a gente pode ter, né? Temos, na verdade, algo que está visível, mais palpável, que eu sei o que é, mas pelo desejo, né, de algo maior, mais grandioso, novo, enfim, a gente acaba cedendo, né, e trocando aí a ideia de fazer essa relação dessa troca da primogenitura, né? Mas não só isso, aqui uma outra sugestão é em relação a esses aspectos que Raíssa traz, você pode fazer como um tracejado de uma linha do tempo, né? Então, coloca lá uma linha, aí nessa linha você coloca um ponto. Então, favoritismo familiar. E aí vem com alguns questionamentos. Um deles é:
o que é que gera mais conflito atualmente na minha família, né? Aqui, considerando tanto com as senhoras como os senhores, né? Como o cristão deve agir diante das rivalidades, né? Dos conflitos. Então, ser esses dois aspectos em relação a o favoritismo, né, familiar aí. Em relação à inveja, né, um olhar para si. Será que eu tenho invejado outros? Aí agora a linhazinha lá, a bolinha da impulsividade. Será que eu tenho agido mais de acordo com a palavra de Deus ou mais segundo os meus impulsos, desejos, né? E tenho cedido a eles ao ponto de ir contra a palavra de Deus, tá? O quarto aspecto é o engano. Então, esse engano é, será que eu tenho enganado as pessoas em relação até a quem eu sou, né? E aqui é interessante porque às vezes, né, a imagem que a gente passa para o outro, a gente deixa passar, deixa ele, entre aspas, se enganar e achar que é isso mesmo. Por exemplo, ai, Raíssa é uma pessoa de oração. Aí eu chego, então, a todo momento, Raíssa, sempre que tá, né? Um exemplo, irmãos, mas sempre que Raíssa está na igreja, ela mostra lá, de joelhos orando, e não sei o quê. Sempre ela mostra algum aspecto da vida dela que relaciona a oração. E isso faz eu concluir, né, que ela é uma pessoa de oração, mas que no fundo, possa ser que ela só goste de registrar os momentos de pessoas orando, em que ela é impulsionada a orar, e aí no intuito dela orar, de se incentivar ela a orar, mas ela não seja uma pessoa de oração. Entendem? É muito nesse aspecto, aquilo que às vezes a nossa conduta, a nossa fala, ela revela que somos algo, mas que na verdade, no dia a dia, no íntimo, lá, né, no devocional ali, no momento com Deus, nós não revelamos esse coração, nós não revelamos esse caráter, né? Então, é esse aí o aspecto do engano, tá? E aí, por fim, né, você pode fazer algumas perguntas, né, que venham interagir com a classe nesse sentido, sempre trazendo esses aspectos da própria lição, né, para perguntas, trazendo para o pessoal perguntas para pensar o que que isso está me ensinando, o que que isso traz para a minha vida, que gere uma mudança bíblica, né, no meu modo de viver. E aí uma delas é evitarmos as comparações, o favoritismo, aprendermos a lidar com os conflitos familiares, né? A palavra de Deus, ela vem e ela está aqui registrada por um motivo, né? Tem algo a nos ensinar. E o que ela está nos ensinando, né? Agimos totalmente diferente do que esse contexto familiar age. Então, ela está nos ensinando, e aqui, como a gente já tem toda a revelação completa da palavra de Deus, ela nos ensina num aspecto muito maior, né? Que é justamente esse aspecto mais amplo em que eu vou viver para a glória de Deus, né? Tudo aquilo que eu fizer, eu vou fazer e viver para glorificar o nome do Senhor. Então é isso, queridos. Esperamos ter contribuído com a sua aula. Desde já. Desejamos a você, né, professor, uma excelente aula, a você e seus alunos. E a direção do DENEC, agradecemos pela oportunidade e confiança de estarmos aqui mais uma vez com vocês. Desejamos que todos fiquem na paz do Senhor. A paz do Senhor.